todos bem-vindos ao canal Chester News. Eu vou abordar nesse Chester News, né, a passagem do Deus de Abraão, né, do profeta Jesus Cristo, fundador do cristianismo. A dúvida de muitas pessoas: eu devo seguir uma religião ou não, uma crença, acreditar em Deus ou não? Eu vou tentar explicar na minha opinião, né? Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, é só a minha opinião sobre as escrituras, né? Um dos trechos mais importantes que eu acho do Deus de Abraão tem a ver com a passagem de Jesus Cristo, né? Que diz ser o Messias esperado pelos judeus, do Deus único de Abraão. Ele foi perguntado, né, Jesus, sobre, assim, eu devo seguir religião? Eu acho que foi mais ou menos assim a pergunta. Eu não sei se eu estava lá ou não, vai saber, mas eu acho que o contexto era assim: Jesus, mestre, eu devo seguir qual religião? Judaísmo, né? O que que eu devo seguir? As escrituras, né? A lei, eles chamavam as escrituras de lei. Tem muitas passagens do Novo Testamento que fala lei, eles chamavam de lei de Moisés, né? Em resumo, eles chamavam de lei, que é o atual Antigo Testamento do judaísmo, cristianismo e islamismo, que são as principais, mais relevantes religiões do Deus de Abraão. Muitos não compreenderam até hoje, acredito, a resposta de Jesus, né? No sentido assim, religião é importante, mas eu posso resumir todas as escrituras. Olha só que interessante, ele não disse só do Moisés, todas as escrituras, o que quer dizer que a Bíblia atual cristã, a islâmica do Maomé, né, do querido profeta Maomé, do Islã, todas as escrituras é resumida na seguinte trecho que ele falou. Ele falou assim, ó, você pode seguir religião, isso que eu quero dizer não ofende a sua religião, a sua crença. Deus quer dizer assim, Jesus disse, né? Jesus, inspirado por Deus, disse assim: Deus não se importa se você segue a sua religião, você pode ter a sua religião, sua crença, só que você vai ser julgado por Deus por três coisas, que resume toda a lei, ou seja, todas as escrituras que já existiram ou que vêm a existir na Terra. Amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, tem três componentes aí que a gente vai ser julgado independente das nossas crenças, do que a gente diz ser, se a gente fala que é judeu, cristão, islâmico, espírita, não importa o que você se auto-intitula. Deus, segundo a passagem de Jesus, ele vai te julgar o amor que você teve por Deus, o amor que você teve pelo próximo e o amor que você tem a si mesmo também. Parece que não, mas para você amar o próximo, você tem que amar a si mesmo também. Então Deus ele também vai julgar se você faz o bem ou o mal para si também. Na verdade, se você tem uma vida virtuosa, você não tenta não pecar, isso também é não fazer o mal contra si. Então, para você amar o próximo e amar a Deus, você tem que amar a si mesmo também. Isso não é egoísmo. O nosso corpo, o nosso templo aqui na Terra, o nosso corpo é sagrado. Então, você fazer o mal, se você tem pessoas que fazem o mal para os outros e não ama e faz o mal a Deus, porque não faz o mal até a si mesmo, né? Ingerem coisas que fazem mal, né? Enfim, eu não estou julgando ninguém, eu só estou dizendo, dando um exemplo, que Deus ele também se importa como você trata a si mesmo. Se você não consegue amar nem a si mesmo, como é que você vai amar o próximo ou vai amar a Deus? Então, esses três requisitos estão dentro da passagem mais importante de Jesus. Por que eu acho a mais importante? Porque alguém perguntou para ele, mestre, eu não sei ler, não quero ler escritura, nem judaica, nem outra que existir. O que que eu faço? Uma pergunta de uma pessoa simples, talvez até ignorante na época, então considerado ignorante, simples. Jesus falou, não tem problema. Se você não quer seguir religião nenhuma ou não quer ler escritura nenhuma, ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isto resume a lei de todos os profetas. Ou seja, toda a vontade de Deus está resumida nessa frase que Jesus falou. Então, na verdade,
Perguntaram para Jesus também: Você veio abolir as religiões? Por que você falou isso então? Ele foi mal compreendido. Na minha opinião, com todo respeito, não quero ofender os cristãos, nem todas as religiões que surgiram depois que Jesus veio, como o islamismo, outras religiões, o espiritismo, né? E vão continuar existindo várias religiões. Meu ponto não é ofender a sua crença, mas Jesus ele deu a entender isso mesmo com essa frase, que as religiões elas foram importantes na humanidade até aquele momento que Jesus veio. A partir daquele momento que ele fez aquele resumo, ele não é que ele deixou as religiões não importantes. Ele ele entende que o cristianismo é importante, que surgiria uma religião em nome dele, do próprio Jesus, se chamariam de cristãos. E ele mesmo disse: ó, nem todos que disserem Senhor, Senhor, eu reconhecerei no reino dos céus. Ou seja, mesmo que criem uma religião em meu nome, é isso que Jesus quis dizer. O que continua valendo é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Então, assim, você pode se auto-intitular o que você quiser. Então, muitos perguntaram, então não precisa mais de religião? Você é um profeta que veio abolir as religiões? Ele foi perguntado sobre isso. Em outras palavras, está na Escritura também. As Escrituras Sagradas do Deus de Abraão, né? Tem o primeiro testamento do Deus de Abraão, que é a Torá, que alguns chamam de Antigo Testamento. Eu não gosto de chamar de Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque isso foi uma época que, porque na verdade o cristianismo surgiu como uma seita judaica, né? De judeus que acreditavam que Jesus era o Messias. Então, no começo do cristianismo, houve uma cisão entre o judaísmo e o cristianismo, e muitos cristãos, para se autoafirmarem, diferente dos judeus que acreditavam que Jesus era o Messias, chamaram a lei de Moisés de Antigo Testamento para falar que Jesus trazia um Novo Testamento. Então, eu acho que essa linguagem é ofensiva, Antigo e Novo Testamento. E eu também acredito que o Alcorão Sagrado é o terceiro testamento de Deus de Abraão. São as três principais religiões do Deus de Abraão: judaísmo, cristianismo e islamismo. Então eu prefiro chamar a Torá judaica de primeiro testamento do Deus de Abraão, a Bíblia de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, de segundo testamento do Deus de Abraão, e o Corão Sagrado de terceiro testamento do Deus de Abraão. Melhor do que falar primeiro, último, novo, antigo. Escrituras sagradas, elas são sagradas e eternas, então não fica nada. A Torá ela nunca vai ficar antiga, ela sempre vai estar em validade. A Bíblia também, o Corão, então isso daí vão durar por milênios à frente. Então não tem que falar nada de novo, de primeiro, de último, não tem nada a ver, na minha opinião, com todo respeito. Enfim, essa passagem, na minha opinião, é a mais importante porque Jesus ele dá a entender que ele dali para frente vão existir religiões. Deus não acha ruim de você seguir a sua religião que você mais ama, ir lá na sua sinagoga, na sua igreja, na sua capela, na sua mesquita islâmica. Deus não se importa de você fazer isso. Mas Jesus já falou, você não vai ser julgado pela sua fé, pelo tipo de religião que você escolheu. Deus vai te julgar pelo amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, esses três componentes: amar a si mesmo, não fazer o mal nem para si, nem para os outros, e amar a Deus. Se você ama a Deus, o que significa isso? Você tem que amar o próximo e tem que amar a si mesmo também. Porque o próximo é criatura feita por Deus e você também. Então é uma questão de lógica também. Se você ama a humanidade, você ama a Deus. Porque você não vai fazer o mal nem para a humanidade, nem para o próximo, nem para o seu vizinho, nem para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu inimigo também. Jesus falou muito isso. Amai vossos inimigos, ou seja, não existe inimigos para Jesus na religião. Para Deus, todos nós somos irmãos, todos, né? Na parábola do bom samaritano, ele diz isso também. Não existe inimigo, outra religião. Os samaritanos, eles eram como se fossem os palestinos atuais. Tinham uma inimizade com os judeus. O samaritano é como se fosse
um judeu caído, atualizando a escritura para os dias atuais, e um palestino salvo judeu. Passa um rabino judaico, não ajuda, ou seja, uma pessoa da mesma religião que o judeu e não ajuda, e passa uma pessoa rica, ou seja, uma pessoa com status social elevado não ajuda a pessoa que está lá caída no deserto depois de um assalto. Quem ajuda? Um pretenso inimigo, seria um palestino ajudando um judeu, que é um samaritano atual. A Samaria é onde fica a Palestina atual. Então, um inimigo que te ajuda e te trata com caridade, ele é mais seu próximo do que um irmão, do que um familiar. É isso que Deus quer dizer. E o próprio Jesus pergunta para os apóstolos: quem você acha que é o seu mais próximo? Alguém da sua religião, do seu país, ou um inimigo do seu país? Um palestino ou um judeu? Ele diz: um palestino que ajuda um judeu caído, ele é mais próximo no sentido de Deus, espiritualidade, do que alguém que é rico ou da sua religião, entendeu? Então, é isso que Deus quer dizer, na minha opinião, né? As religiões são importantes, vão continuar sendo, mas após a revelação de Jesus, que é o Messias, na minha opinião, o judaico, que os judeus esperavam, não tem mais essa de religião, de ser salvo, com todo respeito aos cristãos que seguem Jesus, né? Ele vai falar, então, não adianta seguir Jesus, não adianta ir na igreja? Adianta. Só que se você segue Jesus, você tem que seguir Jesus, não o seu líder religioso. E o próprio Jesus disse que o mais importante são essas três coisas. Então, elas resumem todas as escrituras que existem e todos os profetas. Ele não disse os profetas antes dele, nem os depois. Ele falou todos. Todos são todos. Então, quer dizer o Maomé, quer dizer o Moisés, judaico, Maomé islâmico, quer dizer ele mesmo, que era um profeta, o maior. Na minha opinião, Jesus é o humano mais próximo da perfeição. E também não é legal idolatrar Jesus. Porque perguntaram para ele: você é Deus? Você é perfeito? Ele falou: não, Deus é o Pai que está no céu. Eu sou filho de Deus, como todos vocês. Nada contra alguma religião que idolatra Jesus, mas ele mesmo respondeu essa pergunta e está na Escritura. Então não dá para alegar ignorância, sendo que você diz seguir Jesus e está na própria Escritura o que ele falou. Que ele não é perfeito, ele é um pecador e é um filho de Deus como qualquer um de nós. Por mais próximo da perfeição que esteja Jesus, o ser humano mais perfeito que já existiu na Terra, ele mesmo se declarou um filho de Deus. Ele não é Deus. Deus, ele pode se manifestar em várias pessoas, atos. Jesus falou também: Deus está presente onde há vida, onde há amor, onde há caridade, justiça. Mas Deus se resume a isso? Não. Deus ele pode se manifestar numa mãe que ama um filho, um pai, amigos felizes. Deus se manifesta em várias coisas. E não quer dizer que Deus se resuma àquilo. Então Jesus não resume o que é Deus. Ele é o ser humano mais próximo de Deus que já existiu ou que vai existir na Terra, pela elevação espiritual dele. Que todos nós temos que almejar isso um dia também. Jesus, ele ao mesmo tempo, ele trouxe um caminho para a perfeição. Muitos não entendem, não compreendem. Muitos que eu digo, os próprios católicos e os protestantes, né? Os católicos ficam idolatrando algumas coisas, sem querer julgar a religião de ninguém. E os protestantes ainda tentam subverter as passagens que Jesus fala claramente de dinheiro, né? Tem aquela questão da prosperidade nos protestantes e os católicos um pouco de idolatria ainda. Não estou julgando essas duas religiões, mas essas duas práticas estão contra os ensinamentos originais de Jesus. Porque Jesus disse que você tem que respeitar o cristianismo, ou o que ele veio trazer está compatível com a lei de Moisés. Ele não veio abolir a lei, ele mesmo disse. Então, não existe Antigo e Novo Testamento, existem escrituras, e ele já deu essa dica que é maravilhosa. Você não quiser seguir religião nenhuma, não se declarar nada, mas você amar a Deus acima de tudo, todas as coisas, amar o próximo e amar a si mesmo, você cumpre toda a lei. Toda a lei o quê? A lei, todas as escrituras que possam existir.
Se ele não tivesse falado isso, a gente não saberia que tem essa possibilidade. Então, não é que as religiões foram abolidas depois desse pronunciamento de Jesus, mas elas se tornaram, vamos dizer assim, Jesus colocou as religiões no lugar delas. São muletas de apoio nosso, para a gente tentar ser melhor. Mas não é isso que é o essencial na palavra de Jesus Cristo. E é isso. Bem-vindo a esse Nerdchester News especial religião. Espero que tenham gostado. O canal fala mais de política internacional, mas às vezes eu gosto também de falar sobre religião, que é um assunto, teologia, espiritualidade, que é um assunto que me interessa bastante, que eu gosto também de tentar me aprofundar. Não estou querendo dizer que eu seja superior a ninguém ou tenho conhecimento, não. É uma área de interesse meu muito grande, do Deus de Abraão. Eu leio muito sobre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e isso me interessa muito. Escrevi um livro que chama A Chave de Davi, o Deus de Abraão, que eu tento interpretar o Gênesis, né, da Torá judaica, o primeiro testamento do Deus de Abraão, o Apocalipse, que é o último livro do Segundo Testamento de Deus de Abraão, do Novo Testamento, né, que eu disse que eu prefiro chamar de Segundo Testamento, e algumas suratas do Corão Sagrado referentes ao fim dos dias, né? A Chave de Davi, o Deus de Abraão, é um livro sobre o fim dos dias e as profecias aí do que seria o Apocalipse ou Revelação, né? Eu escrevi esse livro, ele tá só disponível online. Eu pretendo, se um dia, talvez, né, eu não sei, um dia pode ser publicado impresso, não sei, futuro, mas isso pode acontecer algum dia. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus e vamos torcer, né, pela paz mundial, pelo fim da guerra da Ucrânia, para que não exista a guerra de Taiwan. A ONU acabou de falar que a pandemia, graças a Deus, chegou ao fim. Um momento muito difícil da humanidade, muitas vidas se foram, muitas pessoas perderam parentes, entes queridos, amigos. Todo mundo conhece alguém que perdeu alguém ou perdeu alguém. E é isso. Um abraço a todos.